Mais uma aula aqui no Clube dos Canais. Eu sou Letícia Evangelista e você vai aprender comigo essa blusa de crochê, muito fácil de fazer e econômica, gente. Eu utilizei para trabalhar ela esse fio aqui, o Pérola Brilho. Ele tem o tex equivalente a Anne, a Camila Fashion, então você pode substituir por esses fios. Ele vem com um novelo de 460 metros e é um fio 85% algodão. Por isso ele tem um toque um tanto sintético, ele não é tão macio quanto o fio de algodão. Mas pra mim, eu não estranhei o toque dele, tá? Porque eu já trabalhei com fio sintético misturado com fio de algodão e eu gostei. Então, pra mim, tanto faz. Pra quem não gosta desse toque, então, utilize o 100% algodão. Apesar de vir só com 460 metros, que é 40 metros a menos que a Anne ou a Camila Fashion, eu consegui fazer a blusa inteira com apenas um novelo. E ainda teve sobra. Sobrou isso aqui, ó. Tá vendo? Então, você aí, quem usa tamanho P ou tamanho M, vai utilizar apenas um novelo, quer seja do Pérola Brilho, quer seja da Camila, quer seja da Anne. Para quem usa tamanho G ou GG, aí vai precisar de 2 novelos, porque vai precisar trabalhar mais larga a peça, vai consumir mais fio, tudo bem? Então, é isso. Esse aqui é o tamanho M, mas tem indicação de como você faz a alteração aí para os demais tamanhos. E se você tiver dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários, ou pode me procurar no Instagram, @crochêsdaletícia, e lá você vai me dizendo tudo que você tem dúvida e eu vou te acompanhando em tempo real, de forma que você consiga executar de forma perfeita, ok? Bora começar a aula? Nós vamos iniciar por fazer aqui uma laçada na agulha. E nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Volto na primeira correntinha feita e vou fechar em círculo. Na sequência, subo 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, e nós vamos trabalhar 3 pontos altos aqui nesse círculo. 1, 2. O terceiro é as correntinhas, tá? Agora, eu faço 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6, e agora sim, eu faço 3 na sequência. 1, 2 e 3. Ele começa como se fosse um square normal, ok? Vou fazer mais 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou repetir novamente. Então, eu repito isso aqui até eu ter 4 lados, ok? Repita aqui, quando estiver no quarto para finalizar, eu retorno. Então, já tenho 4 vezes aqui, 3 pontos. E esse fio que eu conduzi aqui no início, eu vou cortar o excesso e ele já fica feito o acabamento. Com cuidado para não cortar o ponto, ok? Agora, eu vou fazer aqui apenas 3 correntinhas. 1, 2, 3, uma laçada na agulha. Venho aqui, ó, na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Por quê, gente? Nós já vamos começar aqui do meio. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto alto equivale às 3 correntinhas que faltavam para completar as 6. Vou subir 3 correntinhas e já vou começar aqui fazendo mais 2 pontos altos. 1, 2. Fiquei aqui com 3, porque o terceiro ponto são as correntinhas iniciais. Sobre esse próximo ponto aqui à frente, eu faço um ponto sobre ele, tá? Vai ficar desse jeito. Faço 3 correntinhas, não faço folgado, faço apertadinha. E venho aqui, ó, no próximo ponto alto à frente, pulando esse aqui, ó, o do centro, e vou fazer ponto alto. Vou fazer mais 3 pontos aqui. 1, 2 e 3. Dessa forma, faço 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6. E venho fazer mais 3 pontos aqui. 1,
2, 3. E faço um ponto aqui sobre esse ponto primeiro. E faço 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto pulando aqui um ponto de base. Você tem que repetir isso para todos os lados, ok? Ele vai ficando dessa forma, ó. Temos aqui, ó, um primeiro canto, nós vamos fazer os outros 4, ou melhor, os outros 3 para completar 4, né? Então, você vai repetir esse mesmo processo, te encontro aqui no final. Então, ele vai estar assim. Eu vou sempre esticando, gente, porque esse fio, ele é meio enroladinho. Ele é um fio um pouco mais rústico e ele fica meio que encolhendo, tá? Apesar de ter o mesmo tex da Anne. Mas agora eu só preciso finalizar aqui. Trabalhei todos os cantos da mesma forma. Agora eu vou fazer 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui na terceira correntinha do início. Novamente, subo 3 correntinhas, faço mais 3 pontos altos aqui no espaço. Melhor, mais 2, né, gente? Que fica 3. É porque depois você trabalha 3. Aí minha mente fica em 3. E vou trabalhar também mais 2 pontos aqui, ó, sobre os pontos de base. Trabalho aqui no primeiro e trabalho aqui no segundo. Toda a carreira será assim, nós trabalhamos os 3 iniciais e depois nós trabalhamos sobre os pontos de base, sempre sobrando 2 no final. Faço 3 correntinhas e vou vir aqui, ó, no meio fazer um ponto alto apenas. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui, ó, pulo o primeiro, pulo o segundo. Aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto aqui à minha frente. Ou seja, 2 pontos, né? Aqui no espaço, eu trabalho 3 pontos novamente. 1, 2, 3. E trabalho as 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E trabalho novamente 3 pontos. 1, 2, 3. E trabalho um ponto para cada ponto aqui à minha frente. Então, trabalho aqui nesse primeiro e trabalho aqui nesse segundo. E faço 3 correntinhas e faço um ponto alto aqui no meio. Então, é só repetição. Veja, nós trabalhamos 3 pontos, 2 aqui, um para cada ponto, sempre sobrando 2 aqui. Pulo 2 e vou fazendo os próximos. Aqui é 3 correntinhas, ponto alto, 3 correntinhas. Aqui nas quinas, sempre 6 correntinhas. Combinado? Trabalho aqui ao redor todo, te encontro aqui no final. Então, vai estar desse jeito aqui. Nós vamos continuar abrindo aqui no meio. E também aqui na parte de cima. Vou fazer 3 correntinhas. Vou encerrar aqui com o ponto alto. E começa tudo de novo. Sobe as 3 correntinhas. Faço mais 2 pontos altos na sequência. E vou trabalhar agora nos pontos de base, deixando 2 sem trabalhar, ou seja, eu vou trabalhar 3 pontos. Então, venho aqui no primeiro. Vou aqui pro segundo. Ele tá aqui bem apertadinho. Opa. E vou para o terceiro agora. Fica sempre, gente, 2 pontos. E aqui vai aumentando a quantidade que nós trabalhamos. Faço 3 correntinhas, faço um ponto alto aqui, ó, nessa lateral. Novamente, faço 3 correntinhas, faço outro ponto alto nessa outra lateral. Faço 3 correntinhas e eu venho no pulo 1, pulo 2. A partir do terceiro, eu trabalho um ponto para cada ponto de base. 1, 2, 3. E trabalho aqui 3 pontos altos depois. 2, 3. Ele vai ficar desse jeito aqui no meio, ó. Será assim para todos os lados. Agora, eu faço 6 correntinhas para poder virar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E começo tudo de novo. Começo com 3 pontos, trabalho 3 de base. E assim por diante. Então, eu vou adiantar aqui essa carreira. Te encontro lá no final para a próxima. Então, como é que ele vai estar agora? Como eu disse para você, é só repetir a mesma sequência, porque os 4 lados precisam ser iguais. Agora, novamente, eu vou fazer aqui 3 correntinhas e vou fechar com ponto alto aqui
na terceira correntinha do início. Subo 3 correntinhas e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. E novamente, eu trabalho um ponto para cada ponto de base, deixando sobrar 2. Então, venho aqui no primeiro. Vou aqui pro segundo. 2. 3. E 4 pontos. Fiquei sobrando 2 ao final. Vou fazer 3 correntinhas e vou vir aqui fazer o ponto alto. 3 correntinhas e vou vir fazer o ponto alto. 3 correntinhas, a gente vai preenchendo os espaços, gente, entre um canto e outro. Agora, o último, 3 correntinhas e eu pulo aqui 1, 2. No terceiro à frente, eu faço o meu ponto alto. E agora, eu trabalho um ponto para cada ponto de base. Então, ele vai ficando assim, ó. Tá vendo? Temos 4 espaços agora. Então, trabalho um ponto para cada ponto, meus 4 pontos aqui. Trabalho 3 ao final, faço 6 correntinhas e começo de novo com 3 pontos. Porque nós sempre fazemos 3 antes de trabalharmos os pontos de base. É sempre a mesma quantidade, não tem alteração. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou fazer meus 3. Então, eu vou adiantar essa carreira aqui. Você vai fazer essa repetição aí para todos os lados. Te encontro aqui no final. Então, vai estar dessa forma aqui. E agora, nós começamos um trabalhinho diferente aqui nesse meio. Para isso, nós vamos subir aqui a carreira. Faço 3 correntinhas, faço aqui um ponto alto. E vou subir aqui minhas 3 correntinhas, mais 2 pontos altos aqui nessa lateral. Vou fazer agora aqui um ponto para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4 e 5. Esses 2 últimos você não trabalha. Faço 3 correntinhas e no primeiro espaço eu faço o ponto alto. Mais uma vez, faço 3 correntinhas e vou pro próximo espaço. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Você faz aqui o primeiro ponto, dá uma laçada na agulha, na lateral dele você faz o segundo ponto. Sob esse ponto alto, você vai fazer também um ponto e vai fazer mais 2 pontos aqui nessa lateral. Então, agora, ele vai ficar desse jeito aqui o centro, ó. Nós estamos abrindo aqui os pontos altos fechados para formar o desenho. Faço 3 correntinhas e vou fazer aqui apenas um ponto alto. Faço 3 correntinhas e vou começar aqui tudo de novo. Pulo os primeiros pontos de base e a partir do terceiro à frente eu trabalho um ponto para cada ponto, trabalho 3 aqui no espaço, faço 6 correntinhas e começo tudo de novo. Tá? Porque aqui essa repetição você já conhece. Então, aqui é que tem toda a diferença. Porque aqui nós só continuamos aumentando quantidades. Então, desse jeito que você vai trabalhar para todas as partes aqui, te encontro aqui no final. Como estamos aqui, então, para tamanho M será a próxima carreira, a última. Tamanho P também. Tamanho P você pode ajustar nas laterais, não precisa diminuir a quantidade no tamanho do square, não. Se quiser, você pode ficar só nessa, por exemplo, ok? Agora, nós vamos fazer aqui 3 correntinhas e eu vou fazer aqui o meu ponto alto. Vamos aqui, 1, 2, 3, e vou fazer aqui mais 2 pontos. Feito isso, eu vou trabalhar agora aqui em cima dos pontos de base, um ponto para cada ponto, até que me reste 2 pontos sem trabalhar. Serão cerca de 6 pontos, porque no anterior foram 5, é sempre um ponto a mais do que a carreira anterior. Tá? Então, agora eu tô aqui, ó, com 2 pontos sobrando, ele vai estar desse jeito aqui. E agora eu vou fazer 3 correntinhas e vou fazer ponto alto aqui na lateral. Vamos chegar cá no meio, 3 correntinhas e eu vou aqui, ó, onde nós vamos trabalhar novamente aumentando isso aqui. Então, vou fazer mais outro ponto, sempre 2 antes.
E aí, eu venho aqui, ó, e trabalho um ponto para cada ponto de base. Vou trabalhando aqui, opa, ponto sobre ponto, até chegar ao último. Depois do último, eu faço mais 2 pontos altos. 2. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Ele vai abrindo aqui. Volta a trabalhar a grade. 3 correntinhas e ponto alto. 3 correntinhas. E eu pulo 2 pontos de base. E a partir do terceiro, eu volto a trabalhar um ponto para cada ponto de base. E depois, lá no final, mais 3. Então, veja só como ele vai ficar aqui na última carreira. Se você está trabalhando tamanho G ou GG, se você não quiser aumentar em quantidade disso, principalmente para GG, né? Você quer que ele fique mais largo na parte da frente, não quer ajeitar apenas nas laterais, então você pode fazer uma carreira a mais. Para GG, 2 carreiras a mais. Com isso, ele vai aumentando aqui. Aqui você continua aumentando no mesmo ritmo que você subiu aqui, todas as carreiras. E quando chegar aqui, ó, você vai fazer grade. Aqui você faz o ponto, faz de 2 pontos antes, trabalha um ponto para cada ponto de base, 2 pontos depois e volta a trabalhar a grade. É sempre essa sequência de aumento aqui, tá? E aqui nas laterais você sempre trabalha um ponto para cada ponto e deixa 2 sem trabalhar, que cria essa escadinha legal aqui, tá bom? Então é isso, eu vou terminar essa carreira e te encontro aqui no final. Muito bem, então, ó, como ele fica, é um square muito bonito. E como eu já disse para você continuar aumentando ele, precisa fazer mais 1 ou 2 carreiras, é só continuar seguindo a mesma lógica. Isso aqui ele vai abrindo, vai ficar mais largo, tá? Vai funcionar da mesma forma. Então, cheguei aqui ao final e aqui eu vou fazer 6 correntinhas para encerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou fechar. A princípio, eu pensei em 4 squares para frente e 4 para as costas, tá? E é isso que nós vamos fazer agora. Você vai fazer aí 4 para frente e 4 para as costas. E as laterais nós vamos adequar depois. Não se preocupe, não. Porque 4 não vai dar a largura aí do busto. Pode ser que para tamanho P, PP, pode ser que dê. É mais para M e outros tamanhos não. Então, você vai fazer aí. Eu vou fazer os meus aqui. E eu volto para mostrar para você como eu vou fazer o acabamento desse fio aqui. Então, nós vamos fazer o acabamento. Eu passei aqui já a linha pela agulha de costura, porque como eu gosto de fazer. Mas você pode fazer da forma que você está acostumado. Então, eu vou passar aqui, ó, esse fio para trás, por dentro aqui do ponto. Opa, ele enganchou aqui. Pronto. Eu ajeito aqui ele pra cima, pra ele não ficar encolhido. E agora, eu conduzo ele aqui por dentro de alguns pontos. Daí, à medida que eu faço isso, deixa eu soltar aqui um pouquinho. Eu posso aqui, ó, voltar um pouco atrás, pra passar um pouco mais à frente. Que é pra garantir que essa linha não vai se soltar, tá bom? Então, só vou fazer isso. Aí, passei um pouquinho, corto o excesso, tá feito o acabamento, vamos fazer a costura. Vou aqui começar a costura e cada um vai utilizar a metodologia que gosta mais, tá? Vou mostrar a minha, caso você não tenha ainda uma própria e queira seguir aquilo que eu vou fazer. Aqui as 2 peças, tá? Tô aqui com os 2 lados direito. Eu vou virar agora, ó, direito com direito pra dentro e deixar avesso com avesso para fora. Eu vou ajeitar aqui cada pontinha, cada ponto, de forma que a gente consiga deixar ele bem certinho, tá? Que não pode costurar torto. A beleza dele vai ser em costurar bem retinho. Pra garantir que ele não vai aqui sair do lugar, eu vou prender aqui, ó, esse meio, pra garantir que ele não vai correr para um lado nem para o outro. Aqui embaixo, gente, não tem problema agora, não. O importante é ele ficar aqui, ó, bem pareado, tá? Então, ó, tem os pontos aqui, você consegue ver aqui, ó, a parte de cima dos pontos. E eu já passei aqui a mesma linha pela agulha. Bom, nós vamos vir aqui, ó, bem no cantinho. Temos 3 correntes para um lado e 3 correntes para o outro.
Aqui, ó, eu vou puxar, passar a minha linha e eu vou puxar com cuidado para ela não puxar de vez, ó. Quase que eu passei de vez. Não é essa a intenção. Deixar um tanto assim, ó, que eu já vou guiar ele para acabamento. Vou voltar no mesmo lugar e vou segurar esse fio aqui para ele não correr, que é pra gente fazer aqui um laço. Caso você ainda não se sinta muito seguro e acha que pode querer desmanchar, deixe só esse laço que ele já vai ficar seguro. Mas eu gosto de dar mais uma passadinha aqui, ó, que é pra ficar ainda mais. Pronto, fez o nozinho? Vida que segue. Agora a gente vai trabalhar. Agora eu venho aqui, ó, pro próximo, eu pego apenas as laterais de cima aqui, ó, da corrente. É só puxar e puxar o lacinho. Venho de novo aqui, ó, correntinha, parte de cima da correntinha. Eu tenho que prestar atenção, ó, pro ponto ficar bem pareadinho aqui. Venho pro próximo, deixa eu puxar aqui o fio, pra ele não esconder. Pego a correntinha de cima de um lado e do outro. Vai aparecer bem pra você essa parte de cima, tá vendo? E aqui eu puxo, fechando essa costura. Ó, e o fio já tá aqui, ó, sendo conduzido por dentro. Então, eu vim aqui, ó, pro meu primeiro ponto. Vou para o próximo ponto. Pro próximo ponto. É só isso. Não tem nada de diferente. Ao longo da costura, se você desejar, você pode ir fazendo outros nozinhos. Aí só passar a agulha por dentro de novo, antes de fechar a laçada, do jeito que a gente fez lá no início. Se você cortou um fio muito pequeno e precisar trocar de fio, você faz o acabamento do primeiro, como a gente vai encerrar lá no final, e reinicia da mesma forma que eu iniciei aqui agora. É simples assim essa costura. É só você ter bem atenção, tá? Deixa eu abrir aqui para que você veja. Ela vai ficando assim, tá? Então, eu tenho que fazer essa costura aqui ao longo de todo o trabalho, até lá o final. Agora, eu vou te encontrar aqui no final pra gente fazer o acabamento, porque aqui agora é sempre a mesma coisa. Então, eu fiz toda a costura aqui nessa parte de cima. E estou aqui na minha última corrente. Eu já fiz duas, falta mais uma, 3, tá? Aqui pra quina. Então, eu passo aqui dentro, uma primeira vez, volto no mesmo lugar, passo novamente. E agora, eu venho e passo aqui por dentro, ó, pra fazer o nó. Se você quiser, você pode fazer isso 2 vezes. Agora, eu vou aqui esconder esse fio. Eu venho aqui, ó, na parte de cima da minha costura. E vou esconder aqui esse fio. Minha mão tá um pouco escorregadia. Não tá fácil. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui, que é pra ele não encolher. Que ele tem que passar, ele tem que ficar reto. Não é pra ele encolher o trabalho, não. Feito isso, agora eu corto o excesso. Agora, ele tá aqui. Eu preciso fazer isso pra todos de 2 em 2, tá certo? Então, uma de 2 em 2 e aí depois nós vamos unir aqui aos de cima. É basicamente a mesma coisa, mas pra você não ter dúvida, eu volto e mostro. Então, já estou aqui, ó, com 2 unidos. Melhor, 4, né? 2 fileiras de 2. Vamos deixar claro. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um sobre o outro. E preciso coincidir tudo, ó. A costura aqui, cada pontinho aqui, ó. E aí, você pode botar um fio maior, mas se você achar que ele vai se enrolar, que ele vai dar algum nó pelo meio do trabalho, aí você pode tá trocando o fio tranquilamente. Da mesma forma que você finaliza do jeito que eu finalizei a carreira e reinicia do jeito que eu iniciei. Exatamente assim. E aí, você pode colocar aqui, ó, um alfinetinho para ele não correr. Então, você vai começar a mesma coisa novamente a partir da primeira ponta até o outro extremo. Então, ó, eu já vim aqui, pra você não ter dúvida, você volta e conta o ponto 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui eu vou introduzir o meu fio, novamente eu puxo ele, seguro uma ponta, volto no mesmo lugar
e vou fazer o meu nó. Passo aqui por dentro. Feito isso, eu começo aqui a unir a parte de cima apenas das correntes. Ele tá bem fácil aqui, olhando pra você. Tá? E eu vou seguir aqui, ó, ponto sobre ponto, vendo certinho se os pontos estão casados, pra gente não fazer uma costura torta e depois ter que desmanchar e começar de novo. Pra gente fazer o trabalho de uma só vez. Então, eu vou dar uma adiantada aqui e eu vou voltar aqui na passagem de um pro outro. Então, ó, já tô aqui já chegando ao meio, esse aqui é a minha terceira corrente desse lado. E eu tenho aqui só esse meio. Então, aqui no meio, ó, a gente dá uma reforçada aqui nessa última corrente. A gente vai pegar aqui, ó, esse meinho de um lado e do outro. E eu vou passar aqui 2 vezes também pra garantir. E agora, eu continuo da mesma forma pro outro lado. Ok? Simples assim. Vamos dar uma olhada agora aqui na costura. Então, ó, deixa eu ajeitar aqui. Ele vai estar, ó, fechado aqui, vai estar todo fechadinho aqui e precisa ser também todo fechadinho cá do outro lado, tá? Opa, vou voltar aqui, ó, que eu deixei um buraquinho e não percebi. Tem problema não. Aonde foi que ele tá? Acho que é aqui do lado dele. Então, eu vou voltar pelo mesmo lugar que eu fiz. É bom quando tu estiver fazendo, dar uma olhadinha pra ver como é que tá o trabalho. Pra ver se você não tá deixando buraco como eu deixei. Agora, eu não tenho mais buraco. Agora, eu posso voltar de novo. E aí, seguir em frente. Deixa eu ver aqui onde tá. Estou fazendo isso à noite, os olhos já não funcionam mais tão bem como antigamente. Então, só vou continuar costurando esse trabalho. E eu tenho que fazer isso com os outros 4 também. Você vai juntar de 4 em 4. 4 vai ficar para frente, 4 vai ficar para as costas. Então, eu volto com vocês para estarmos dando continuidade com todos os 8 unidinhos de 4 em 4. Então, eu tô aqui com os 2 lados. Tô com o avesso pra dentro de um, avesso pra dentro do outro e o direito pra fora. Se bem que não vamos unir exatamente nesse momento. Primeiro, vamos fazer aqui uma parte, tá? Do nosso ombro, apenas uma carreira de grade. E aí, depois, pras costas, nós vamos fazer 3 pra poder fazer a vira do ombro. E aí, na terceira, nós unimos com a primeira. Os 2 lados precisam ter a mesma quantidade de pontos pra isso dar certo. Vou começar por esse lado aqui, porque eu posso começar exatamente aqui. Se ele vai focar, deixa eu tirar o outro de baixo, né? Já que a gente não vai utilizar ele agora. Então, venho aqui, ó, pelo lado direito, venho no primeiro ponto. Vou fazer aqui um nó pra começar. Daí, agora, eu puxo uma laçada, vou fazer aqui 3 correntinhas, mais uma de separação. Dou uma laçada na agulha, pulo um ponto de base, vou pro próximo ponto à frente e faço ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo ponto alto à frente eu faço ponto alto. Novamente, e eu vou repetir isso até chegar ali nas correntinhas da curva. Então, ó, quanto eu tenho aqui em cima? 1, 2, 3, 4 espaços. Vamos ficar com 5. E eu preciso repetir isso pro outro lado. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, na terceira correntinha, bem na quina, e vou fazer também o meu último ponto alto. Feito isso, só isso, tá? Eu vou cortar e vou recomeçar lá do outro lado. Então, cada outro lado, eu começo na terceira correntinha. 1, 2, 3. Na terceira, eu tô fazendo aqui a minha união da mesma forma que a gente fez lá, tá?
nós vamos fazer exatamente igual. Aqui eu vou puxar a minha laçada, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, mais uma de separação e venho aqui nesse primeiro ponto fazer o ponto alto. Então, você sabe que aqui em cima ele vai caber 4 pontos. Você vai sempre pulando um ponto de base. Se você trabalhou os dois lados iguais, vai dar exatamente a mesma quantidade e vai encerrar aqui e cortar o seu fio, ok? Então, vou terminar esse e volto com você com a parte das costas. Então, tô aqui com a parte das costas para começar. E assim, gente, antes de fazer isso, assim que eu terminei de fazer todas as costuras, eu passei um ferro bem quente para arrumar todo o meu trabalhinho, porque ele dá uma entendida a ficar um lado mais esticado, outro lado mais encolhendo, então você passa o ferro para arrumar tudo, tá? Sempre é bom você passar um ferro quando você estiver trabalhando. E aí, se você quiser que a parte da frente fique mais baixa, você não quer uma gola tão alta, eu espero ter colocado isso na legenda, você pode trabalhar mais do que eu trabalhei ali, e aí vai descer a peça, tá? E aí, depois, a partir disso, você tem que calcular a abertura aqui da cava do braço, que eu vou lhe ensinar, é bem simples. Então, eu vou começar aqui pelo outro lado. Eu vou contar aqui, ó, as minhas correntinhas, 1, 2, 3. Aqui pra baixo eu tenho 1, 2, 3. Aqui nessa terceira, eu vou puxada, vou fazer o meu nó e vou trabalhar aqui essa carreira. Ok? Então, vou adiantar essa e volto no final. Terminei aqui a carreira, tenho 5 espaços também. Vou virar o trabalho e subo 3, mais uma e continuo trabalhando aqui. Eu vou trabalhar cerca de 3 carreiras, eu acho que será suficiente. Mas se você achar que pra você não é, você pode chegar até 5 carreiras, tá? E aí, na última carreira, você já faz a união direto, porque nós vamos fazer a união nas correntinhas. Ou você também pode fazer a união aí com um zigue-zague. Talvez seja o que eu faço, vai ficar mais interessante e vai dar mais abertura, em vez de trabalhar direto. Opa, deixa eu pegar aqui direito. Então, vou fazer a terceira, vou unir como zigue-zague e você não vai encerrar pra gente poder fazer a união, tá? Vou fazer a terceira então, agora. Já coloquei aqui, ó, avesso com avesso pra frente, direito com direito pra fora. E nós vamos fazer essa costura. Como eu já tô pra esse lado, eu vou fazer pra esse lado aqui. E nós vamos conectar aqui um lado ao outro. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, vou vir aqui, ó, no primeiro, na terceira correntinha aqui do início, deixa eu mostrar aqui mais de perto, 1, 2, 3. Aqui na terceira do início, eu vou introduzir a minha agulha e vou puxar uma laçada, ok? Deixa eu virar agora assim, que eu acho que vai ser melhor para trabalhar. Vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, pro primeiro espaço, onde eu vou fazer um ponto baixo. Poderia ser baixíssimo também. Faço 2 correntinhas, volto pro lado de cá, também pro primeiro, e faço ponto baixo. Faço 2 correntinhas, vou pro outro lado, no meu segundo espaço, eu faço ponto baixo. Faço 2 correntinhas, volto pro lado de cá, no meu segundo espaço, eu faço ponto baixo. 2 correntinhas, vou pro terceiro espaço à frente e faço ponto baixo. 2 correntinhas, volto cá no equivalente, sempre nos equivalentes, ok? Deixa eu tirar aqui esse fio. 2 correntinhas. E vou pra cá, 2 correntinhas, e volto pra cá. 2 correntinhas, e volto pro outro lado. E aqui, ó, deixa eu ajeitar. Ele vai ficar desse jeito aqui, a união. 2 correntinhas, e volto pra cá. Aí, 2 correntinhas, eu venho aqui, ó, pro último. 2 correntinhas, venho pro primeiro ponto, que é pra fechar isso aqui. Agora, 2 correntinhas, e eu venho aqui pra terceira correntinha do início, pra poder fechar. Tá? Que é pra fechar assim reto.
Então, ele vai ficar desse jeito aqui, a minha união. É só isso, gente. 2 correntinhas vai, 2 correntinhas vem. Eu vou cortar aqui, depois nós vamos fazer o acabamento aqui na parte de dentro da cava. E nós vamos fazer a mesma coisa que foi feita aqui, lá para o outro ombro. Então, ó, ele tá aqui, ó. Nosso ombro já tá fechadinho com a vira aqui, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa pro outro ombro e aí nós voltamos pra fechar aqui as laterais. Então, ele vai estar desse jeito aqui. Aqui eu posso novamente passar um ferrinho pra ajeitar melhor. Você vai coincidir os 4, tá? Os 2 lados, pra ficar exatamente na mesma altura. Que a ideia aqui não é ficar um lado mais alto e outro mais baixo. Por isso que nós fizemos o contorno pro ombro. E aqui, gente, ele vai ter cerca de uns 20 centímetros, tá? Olha, do ombro até aqui, ó, tem 20 centímetros. Eu vou começar aqui, ó, nessa última abertura aqui, dessa união, antes do meu de baixo. Então, eu vou começar daqui a fazer o trabalho aqui, ó, pra cava do braço que nós vamos fazer. Vamos, então, começar a trabalhar. Vou começar aqui por um lado, tanto faz o lado que eu vou começar. Eu vou trabalhar algumas carreiras de pontos altos apenas. Você pode trabalhar ponto grade, você pode trabalhar aí como você desejar. Eu não preciso de muitas carreiras aqui para o tamanho M. Então, eu vou começar aqui, ó, nessa lateral. Eu vou puxar aqui pra cima. Vou fazer aqui 2 pontos. O primeiro ponto são as 3 correntinhas que eu subi. E o segundo ponto foi o que eu acabei de fazer. Puxo bem aqui esse inicial para ele ficar apertadinho e eu vou conduzir ele aqui dentro. Então, eu vou fazer um ponto aqui, ó, na costura. E vou fazer ponto aqui, tá? Aqui eu tenho 3, para esse lado 3 correntinhas, eu faço 3 pontos também. E faço um ponto para cada ponto. Então, eu vou trabalhar onde tem ponto, eu trabalho um ponto para cada ponto. Onde eu tenho espaço de correntinhas, eu vou trabalhar o equivalente a esse espaço. Ok? Apenas isso. Então, vou te encontrar lá no final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira e vou fazer aqui um ponto alto sobre a correntinha para ele ficar bem retinho. Viro meu trabalho e vou fazer outra carreira igual, vou fazer ponto sobre ponto. Eu acredito que para tamanho M, 3 carreiras sejam suficientes, sendo que a terceira carreira a gente vai fazer algo diferente para a gente dar mais uma abertura para a cava do braço, tá? Que não vamos manter para todo ele, que é para dar uma ajustadinha ao corpo. Não vai ser exatamente uma cinturada, mas você vai entender. E para tamanho P, eu acredito que uma carreira pode ser que baixe. Então, você pode fazer já direto ao trabalho que eu vou fazer na última. E para os demais tamanhos, você acrescenta 2 carreiras a mais, tá? Se você já trabalhou os squares maiores, pode ser que fazendo a mesma quantidade que eu tô fazendo, já resolva também. E aí, você vai avaliar. Então, já te encontro ali no final. Terminei a carreira. E agora, nós vamos fazer aqui um trabalho no início, tá? Tem mais ou menos um tanto assim, com pontos duplos, que é para dar uma maior ajustada. Então, eu subo 4 correntinhas para fazer o meu ponto duplo. Dou 2 laçadas na agulha e nós vamos trabalhar aqui alguns pontos em ponto duplo. E depois voltamos a trabalhar com pontos altos normais. 2 laçadas na agulha, ponto duplo. 2 laçadas na agulha, ponto duplo. E eu vou trabalhar assim por alguns pontos. Ok? Então, eu vou dar uma adiantada até chegar aqui assim e volto com vocês. Vejam aí, então, eu trabalhei 16 pontos, ó, até o limite aqui, ó, tá vendo? Dessa quina aqui de cima. Esse aqui é o meu limite que eu vou trabalhar assim. E aí, a partir disso, eu vou trabalhar com um ponto alto normal. Ok? Até o final dessa carreira aqui. Então, agora eu vou trabalhar só ponto alto normal, te encontro lá no final. Então, veja, aqui, ó, ele vai criar uma pontinha, vai ficar mais alto e depois volta a reduzir. Inclusive, se você quiser fazer mais um ajuste, poderia aqui, ó, já na parte final, já próxima à cintura, fazer de pontos baixos. Agora, eu vou encerrar aqui e vou repetir a mesma coisa pro outro lado. Olha, eu trabalhei quase 3 dedos, tem 2 dedos e meio aqui de largura. Eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado, que vai me dar uns 5 dedos mais ou menos, que deve ser a abertura que eu preciso para a cava do braço. Então, vou recomeçar cá do mesmo jeito, tá?
fazendo 2 aqui antes, um aqui na interseção e depois um ponto aqui, tudo certinho, do jeito que eu lhe ensinei. E aí eu volto para estarmos unindo frente e costas. Fiz os 2 lados exatamente iguais, inclusive aqui nos pontos duplos, eu trabalhei a mesma quantidade para ambos os lados. Não encerrei esse último porque eu já vou deixar aqui um fio bem longo para fazer aqui a costura. Mais uma vez, você pode fazer a costura da forma como você julgar que será melhor para você, que você tem costume de trabalhar, ou que você acha que é uma costura mais bonita, fica a seu critério, ok? Mas eu vou mostrar como vou fazer a minha. Então, agora que eu cortei o fio, eu passo aqui por dentro, pra poder encerrar. Fecho bem e vou passar esse fio aqui por uma agulha de costura. Agora, eu vou virar ele aqui pro avesso, pra eu poder costurar. Aqui, ó, o direito, tá? Do nosso trabalho. A última carreira também está pelo direito. E eu vou virar aqui ele pelo avesso. Para fazermos a costura pelo avesso. Vou juntar aqui pontinho com pontinho. E é a mesma costura que eu fiz entre os motivos. Que eu vou estar fazendo aqui. Porque é uma costura que eu acho que é tranquila e fácil de fazer. Então, eu venho aqui, ó, nas minhas correntinhas iniciais. E vou prender. Pego aqui, ó, o lacinho de um lado da minha corrente, só a parte de cima de cada lado. E aí, eu sigo adiante. Eu não preciso fazer aquele nó inicial que eu fiz pra gente fazer a união dos squares, porque aqui o fio já tá preso ao trabalho. Então, não há essa necessidade. É só passar de um lado pro outro e vir costurando, ó, sempre pegando nessa parte de cima. Tá vendo? Puxa bem, deixa bem apertadinho. E eu vou trabalhar desse jeito até o final. Lá no final, eu vou fazer o fechamento dele da mesma forma que eu fiz pra fechar os squares, dando nó e escondendo o fio dentro da própria costura, ok? Apenas isso. Bem simples, não é? Vou fazer até aqui e aí eu já retorno com vocês. Então, como ficou aqui a costura, pra mim ficou perfeito. Eu só tenho que repetir agora tudo isso aqui para o outro lado, fechar o outro lado, e aí vamos partir para os acabamentos. Então, tô com ambos os lados aqui costurados, e nós vamos começar o acabamento aqui na parte de baixo. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa parte de baixo, e vou trabalhar uma carreira de pontos baixos. Eu não quero que ele fique um acabamento muito largo aqui embaixo. Quero que essa blusa não fique muito longa. E aí, eu aproveito, ó, quando eu estiver fazendo os pontos baixos, eu faço acabamento disso aqui. Eu vou deixar aqui, ó, no meio da costura, a minha emenda. Subo 2 correntinhas, você pode fazer um nó para iniciar. Aperto bem aqui o meu fio inicial. E aí, eu vou trabalhar aqui um ponto para cada espaço, um na lateral, um entre cada carreira, um na lateral do ponto, um entre uma carreira e outra. E lá onde eu tiver ponto, aí eu trabalho ponto sobre ponto e trabalho 3 pontos baixos no espaço de 3 correntinhas, tá? É simples assim. Então, vou circular aqui minha peça toda, trabalhando dessa forma. Te encontro aqui no final. Terminei de dar volta em todo o trabalho. E agora, eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Melhor, vou fazer apenas uma para fazer o ponto baixo. Vai ficar mais fino, não vai ficar fazendo muito volume o primeiro ponto. Depois disso, eu faço 3 correntinhas. E aí, eu pulo aqui 3 pontos. 1, 2, 3. No quarto ponto à frente, eu faço ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, deixa eu ver, enxergar se eu tô vendo aqui direito. 1, 2, 3, no quarto ponto à frente, eu faço ponto baixo. Eu vou circular todo o trabalho dessa forma, te encontro aqui no final. Então, já fiz aqui, ó, esse trabalho. Vou ficar aqui com um pouco maior, mas é como vai dar pra ficar. Então, agora, eu subo aqui 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, faço mais uma de separação, dou uma laçada na agulha e nesse mesmo lugar eu faço um ponto alto. Essa carreira nós vamos trabalhar pontos Vs. Faço uma correntinha de separação e vou pro próximo ponto baixo. No próximo ponto baixo, eu faço um ponto alto, uma correntinha
e outro ponto alto. Novamente uma correntinha de separação e vou pro próximo ponto baixo, onde eu trabalho ponto alto, correntinha e ponto alto. Vou trabalhar assim para todos os pontos baixos de base. Você não vai trabalhar no espaço de correntinhas, apenas nos pontos baixos, combinado? Então, cheguei aqui ao final. Aqui eu vou fazer só um pontinho baixo, porque eu já vou começar aqui no meio. Tá bom? Então, volto aqui ó, no mesmo lugar, vou puxar uma laçada e vou fazer o ponto baixo, perdão. Depois disso, eu faço uma corrente, vou fazer mais 3, que nós vamos fazer um picô. Faço aqui, ó, volto na terceira, puxo a laçada e vou fechar como se fosse um pontinho baixo. Faço mais uma corrente e eu venho aqui, ó, pro próximo espaço de correntinha e faço um pontinho baixo. Ele vai ficar desse jeito aqui. Esse aqui já é a última carreira do nosso barradinho. Faço uma corrente, faço mais 3, volto aqui, ó, na primeira das 3, puxo a laçadinha, fico com 2 alcinhas, fecho tudo junto. Faço uma corrente e venho aqui, ó, no espaço de correntinha para fazer um ponto baixo. Novamente, faço uma corrente, faço mais 3, volto na primeira das 3, puxo a laçada e fecho ela. Faço mais uma corrente e venho pro próximo espaço à frente fazer ponto baixo. Vai ficar desse jeito aqui. Então, vou fazer isso aqui para toda a volta, finalizando aqui com ponto baixíssimo, corto minha linha e já posso fazer acabamento do fio, tá? Você pode conduzir o fio aqui por dentro para passar aqui, ó, pela carreira de pontos baixos. E aí, nós vamos agora fazer o acabamento na parte da gola e cava do braço. Estou aqui com toda a parte de baixo terminada, vai ficar desse jeito. É um barradinho extremamente simples, mas acho que dá, assim, uma graça a mais, né? Eu achei mais interessante do que só terminar com pontos baixos, ou então fazer um ponto barra que vai ajustar a cintura. E eu não quero isso, eu quero que ela fique soltinha. Então, agora eu vou fazer o acabamento aqui. Provavelmente vai ser apenas uma ou duas carreiras de pontos baixos, tá? À medida que formos fazendo, vou aproveitando, já passando por cima desses fios para acabamento, para facilitar a nossa vida. E eu vou estar começando aqui, ó, na parte de cima do ombro para deixar a nossa emenda. Você pode deixar no meio das costas, onde você desejar, tá? Então, eu vou trabalhar como eu costumo fazer, que eu puxo a laçada, passo a linha aqui, ó, por cima da agulha, para ela ficar presa pelo próprio ponto, ou pela própria corrente, ok? Puxo bem a primeira, para ficar bem justinha, e aí eu vou trabalhar pontos baixos. Eu vou trabalhar pontos baixos até ali embaixo. Lá embaixo, como eu quero que ela continue com a gola quadrada, eu vou fazer umas reduções para manter o formato, tá? Mas se você quer que ela dê uma arredondada, é só você trabalhar direto, ok? Então, ó, já tô chegando aqui. Vou voltar esse último ponto aqui, porque eu não prestei atenção, foi rapidinho. Então, como é que eu vou trabalhar? Eu vou fazer o primeiro aqui, puxo, deixo na agulha, deixa eu chegar mais perto. Venho aqui, ó, na base do ponto, puxo e deixo na agulha. Venho aqui, ó, no próximo espaço à frente, puxo e deixo na agulha. É só isso. Agora, eu fecho os 3 juntos. Eu vou fazer essa redução de 3, ó, que ela vai criar aqui a quina, tá vendo? Ela não arredonda. Então, eu agora faço o próximo ponto e sigo até a próxima quina. Vou fazer mais uma quina para que você não tenha dúvida. Trabalhei aqui tudo, ó. Aqui nessa parte de cima, aqui no espaço, eu tô trabalhando apenas dois pontos altos, tá? Então, tá ficando desse jeito aqui. Ou, 2 pontos baixos, gente, pelo amor de Deus. Aí, agora eu vou fazer a minha redução. Venho aqui, ó, pro primeiro, são 3, lembra? No pé do ponto, 2, e aqui nessa lateral, 3. Fecho tudo junto. E aí, ó, já venho aqui fazer o próximo ponto, já vou conduzindo esse fio aqui para acabamento, ok? Então, a minha quina fica preservada, tá? Talvez eu deixe só essa carreira aqui. Quando eu terminar ela, eu vou avaliar. Eu acho que talvez já fique bom, tá? E aí, eu vou partir logo pra cava do braço. Mas se você precisar fazer mais uma carreira, você quer fazer até pra dar mais uma fechada aqui na parte de cima, porque você achou que pra você ficou muito aberto, você vai continuar fazendo as reduções. E aí, no caso, deixa eu mostrar aqui, pelo lado de cá, que já tem mais pontos trabalhados. Você vai começar a fazer a redução para a próxima carreira um ponto antes. Então, você vai pegar 4 laçadas. Pega um antes,
pega nas duas laterais aqui da redução e pega um ponto depois. É a mesma coisa, só que você vai fazer 4 vezes isso e vai fechar. Quanto mais carreiras você subir, mais você vai precisar fazer isso para manter o formato e mais vai fechar o seu decote. Então, preste atenção quanto você vai querer fazer, tudo bem? Então, agora eu vou concluir aqui até o outro lado, sempre conduzindo aqui os fios que já tiverem aqui para acabamento. E te encontro para a cava do braço. Eu já encerrei aqui, vou deixar só com uma carreira mesmo, porque eu achei que já ficou bem legal. A intenção não é para mim fechar isso aqui, é apenas dar um acabamento aqui na parte de cima, não ficar de qualquer forma, tá? Aí agora só falta fazer o acabamento desse fio, que eu vou fazer, ó, com agulha de costura mesmo, escondendo aqui por dentro dos pontos, tá? Vamos fazer agora o acabamento de fora, que é basicamente igual, mas talvez para fora seja legal colocar 2 carreiras. Ainda vou decidir. Eu decido tudo na hora, gente. Além dessas coisas de acabamento. Eu decido antes modelo. Cá, acabamento, eu decido na hora. Então, vou começar a mesma coisa cá por cima. Ou você pode deixar também na parte de baixo, tá? Você não quer que chame a atenção? Você vai colocar aqui, ó, embaixo do braço. Que o braço vai ficar em cima, vai ficar escondendo. Vou até colocar aqui só pra você ver. Geralmente eu coloco na parte de baixo do braço. Hoje eu queria botar na parte de cima, mas eu vou começar aqui na parte de baixo mesmo. Puxo aqui pra cima, fecho, faço mais uma corrente, aperto bem a primeira. Você pode fazer um nó se você se sentir mais tranquila assim. E aí eu vou trabalhar aqui, ó, é ponto duplo, trabalho 2 pontos. Trabalho um ponto entre as carreiras e trabalho um ponto na lateral onde é ponto alto normal. Trabalho com 2 pontos só onde é ponto duplo, ok? Eu não vou fazer redução aqui, eu vou seguir direto, olha. E vou fazer nos espaços de corrente apenas 2 pontos, tá? Vai ser só isso, direto. Não vai ter nenhuma redução. Se você quiser o decote aqui, ou a cava do braço quadrada, aqui na parte de baixo, nas bases, você vai fazer aquela redução que eu lhe ensinei, tá bom? Então, vai ser só isso, por quantas carreiras você quiser. Se quiser também, gente, na parte de cima e na cava do braço, você pode colocar esse mesmo acabamento. Ainda que você não queira fazer toda essa parte aqui, você pode colocar só do ponto picô, que vai ficar muito legal, vai criar uma conexão entre a parte de cima e a de baixo, vai criar uma unidade, uma harmonia na peça, vai ficar show de bola. Só que eu resolvi que eu quero a parte de cima bem simples e deixar só um detalhezinho aqui embaixo. Então, vou só agora fazer o acabamento aqui. E volto para mostrar para vocês com quantas carreiras eu fiz. Então, já terminei todos os acabamentos, apenas 2 carreiras de pontas baixas. Extremamente simples, mas eu acho um acabamento muito eficaz e muito elegante também, tá? Nem tudo precisa ter muita coisa, nada muito exagerado. Às vezes, uma peça mais simples é bem legal para que você possa aí compor looks mais modernos. Então, essa foi minha aula de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, você sabe que você pode contar comigo através aqui dos comentários do vídeo ou através do Instagram, @crochêsdaletícia. É isso, te espero para a próxima aula. Beijos! Tchau, tchau!